De Ilha Solteira para o mundo, mais um Eureka Cast no ar. E hoje o camarada tem história para contar, hein? Rapaz, se tem, hein? Só dos bastidores aqui a gente já viu que tem muita história para contar. E William, fala já as qualificações do nosso convidado de hoje. O convidado de hoje, ele foi gerente dos Correios por 15 anos, tem licenciatura em Educação Física, é técnico auxiliar de contabilidade, foi chefe de gabinete de 2001 a 2004 no governo de Dilson César. De quem que nós estamos falando? Nós estamos falando do Genésio. Genésio. Boa noite, Genésio. Boa noite, Nunes. Boa noite, William. Boa noite. Ó, eu estou muito honrado de estar aqui hoje nesse podcast do Eureka. Estou muito agradecido por esse convite para contar um pouco da nossa história aqui em Ilha Solteira. Muito obrigado pelo convite. Que legal. E já nos bastidores eu vou dar um spoiler aqui que ele vai contar mais pra frente, o Genésio vai contar mais pra frente. Vocês viram a voz aí, o homem já foi locutor de FM já, rapaz. Já foi locutor de rádio. Rapaz. Mais pra frente nós vamos contar essa história aí. O pessoal vai ser surpreendido com essa história aí. Não, e uma coisa interessante, eu vou dar só mais um spoilerzinho aqui também, tá, Alexandre? Tem que dar, porque esse aqui eu achei super interessante. Ele já trabalhou em 1974 aqui em Ilha Solteira em uma lanchonete que funcionava 24 horas. Rapaz, tem noção disso? Isso mesmo, era 12 horas de trabalho. 12 horas de 12 trabalho. horas? 12 horas de trabalho. Parecendo as escalas da polícia. 12 horas. 12, entrava outra turma que trabalhava à noite, às vezes eu trocava, trabalhava à noite e a gente ia revezando. E conseguia estudar assim, viu? E a gente percebe então, né, Alexandre, que o Genésio, ele tem uma história interessante aqui em Ilha Solteira. Ele vai contar pra gente aí. Certo. Vamos começar então do começo, né, que nem diz o outro. Bem Genésio, você nasceu em que cidade? O município, quando eu nasci, era Pereira Barreto. Quando não existia ainda aqui Ilha Solteira. Foi nesse município que eu nasci em 1958, aqui na Fazenda São Joaquim. Na época o proprietário é Oswaldo Fujihara. É ali perto, entre Pereira Barreto, quilômetro 11, indo para as Alianças. Ah, sim. E quando eu nasci naquela fazenda, a minha bisavó, ela era parteira. Ela estava fazendo o parto de outra senhora, e a minha mãe entrou em trabalho de parto. Quem fez o meu parto foi o meu pai e o meu avô. O meu avô, que é pai da minha mãe. E ela, quando chegou, ela só teve o trabalho de cortar o cordão umbilical. Sua avó? Minha bisavó. Bisavó, minha rapaz. bisavó. Aliás, ela morreu com quase 110 anos. História, hein? Olha aí, história, que coisa, nasceu hein? Parteira. Naquele tempo não dá, né? Até chegar no hospital, Pereira Barreto já tinha hospital naquela época. Já tinha. Mas Santa tá na Casa, fazenda, né? Até chegar lá. Chamava Santa Casa. Na verdade, colocaram a minha mãe em cima de um caminhão que eles não estavam dando conta de fazer o parto, eles se apavoraram, pegaram o caminhão da fazenda, saiu no apavoro. Colocaram a minha mãe em cima, e a minha mãe começou a passar muito mal durante o trajeto, muito buraco, trepidação, e eles voltaram e eles resolveram fazer o parto e deu nisso. Olha aí, que coisa fantástica. Mas você tem quantos irmãos? Eu sou o terceiro de 9 irmãos. 9? Tem uma mulher e 8 homens. Rapaz do céu. A minha irmã, ela é acima de mim, eu sou abaixo da minha irmã. Legal. E todos vivos? Tem um que faleceu num acidente de caminhão. Aqui ele era funcionário da Andrade Gutierrez. Vindo de São José do Rio Preto, ele veio a falecer ali na Washington Luiz, ali perto daquele posto Cossenzo. Certo. Saindo de São José do Rio Preto, 1990, morreu com 27 anos de idade. Novo, hein? Que pena, hein? Novo. Muito novo. Deixou uma filhinha, bebezinho. Que número que ele era? Ele era o irmão número... Ele era o quinto. O quinto? Ele era o quinto. Então você já estava com qual idade nessa época? Você já estava com os seus 40? Ele morreu com 27 anos. Você já estava com seus 40 ali? Não, eu acho que eu tinha uns 36, 37 anos, né? por aí. Você era o terceiro, né? Isso. Ah, interessante. É.
E é interessante a vida, como que ela era naquele período, assim? Então você nasceu na fazenda, Estudava onde? Como estudava é que era onde? essa? Tinha es- Trabalhava, Na ajudava? Como fazenda que eu funcionava? nasci, propriamente, eu não cheguei a estudar, porque eu era muito novo. Eu tenho algumas lembranças, alguns flashes de memória, e eu morei nessa fazenda. E quando a gente tinha lembrança que a gente via meu irmão mais velho só indo para a escola. Meus pais sempre foram lavradores, eu trabalhei na roça desde pequeno, a gente tem que ajudar, né? Hoje, eu acho que menor aprendiz só a partir de 14 anos, 14 anos é crime e pra baixo naquela disso. época eu trabalhava na roça, levava comida na roça, cuidava dos animais ali próximos, essas coisas todas. Depois que nós mudamos para Mirandópolis, meu pai tinha uma roça e chegou a perder tudo. Aí nós viemos para a cidade, viemos para Mirandópolis, depois de Mirandópolis, viemos para Andradina. Aí ele começou a trabalhar na barragem de Jupiá. Jupiá. É, Jupiá é antes da ilha, a é, an- construção? antes da ilha. Antes da Ele ilha, começou né? a trabalhar em Jupiá em 67. 67 ele começou a trabalhar em Jupiá. 67. Aham. E em 71, aí a gente foi chamado para morar aqui. Aliás, os meus pais moraram até falecerem na mesma casa, ali no Passeio Fortaleza. Rapaz. Nasci em Fortaleza já. Então, nós estamos na frente de um pioneiro aqui de Ilha Solteira, né? Quando certeza. você chegou na ilha, vamos lá, vamos pensar. Primeira vez que você viu Ilha Solteira, que imagem que você tem na mente? O que era? Era só mato? Já tinha algumas casas construídas? Como é que estava a Ilha Solteira? Meu pai trabalhava lá na usina de Jupiá, ele inclusive trabalhava de servente. Ele Sim. trabalhava de servente. Quando ele veio para Ilha Solteira, ele foi classificado para armador. Armador é aquele que amarra Amarra o ferro, ferro aquela ali, faz coisa a toda. ferragem. E meus pais vieram na frente porque eu estava terminando o primeiro semestre da quinta série. E eu não podia deixar de terminar, senão eu não vinha com as notas, né? Isso em Andradina. Isso, em Andradina. E meu último estudo foi numa escola adventista ali na rua Humberto de Campos. E quando eu vim para cá, para Ilha Solteira, eu tive que ficar para trás. Veio toda a minha família e eu fiquei morando na casa de uma tia, ali no bairro da Antena, em Andradina. Eu Uns 14 para anos você trás. tinha. A impressão que eu tive quando eu estava chegando em Ilha Solteira, eu vi aquela cidade de longe, as casas todas emendadas, na minha cabeça parecia uma granja. De longe. Sim, parece mesmo. É muito É, engraçado essa É comparação, verdade. mas é o que aconteceu. E eu cheguei em Ilha Solteira, não tinha árvore, era tudo de terra, as vielas de terra, as ruas, avenidas, era tudo de terra. Estava construindo ainda a Praça dos Paiaguás e a Praça das Bandeiras, que é do outro lado, ali perto do Sim. Clube 6. Aham. E eu estranhava aquilo, porque em Andradina tinha árvore, a gente brincava, tinha terreno baldio, e aqui não tinha. Mas tinha muita área de lazer, a gente brincava muito entre os passeios, jogava muito futebol. Isso foi Ah. muito bom. Rapaz, que história. Então você pensou que era um monte de granja. É. Pô, as casas todas emendadas. Parece que você veio da fazenda, já tinha visto muita granja. Pô. Quando eu cheguei, tinha um colégio aqui, que hoje é onde é a Unesp, né, o prédio central da Unesp, que chamava CIU, Colégio Integrado de Urubupungá. Eu tenho marcado na minha memória que foi uma das melhores escolas que eu já passei. Tinha professores de alto gabarito e eu me formei nessa escola. Eu tenho muita alegria de ter me formado com professores de tão alto gabarito aqui em Ilha Urubupungá. Solteira. E isso serviu para a minha vida toda. Que legal. Então, Muito o top. primeiro nome do Urubupungá era CIU, CIU, Colégio CIU. Integrado de Urubupungá. Colégio Integrado de Urubupungá. Que legal, né? E para quem não top. sabe o que significa Urubupungá, é uma palavra tupi-guarani que significa o pouso do grande pássaro. Urubupungá. Urubupungá significa. O pouso do grande pássaro. O grande pássaro onde ele pousa, onde ele dorme, onde ele Aham. fica dormindo ali. Legal, hein? Essa é uma informação extra, né? Mas é Genésio legal, é também é cultura. cultura, né? Genésio é cultura, hein, gente? Que bacana.
Então, aí você chegou aqui na ilha, então, com uns 14, 15 anos de idade. Não, eu cheguei com 12 anos. Eu não tinha, 12 anos, não, né? eu não tinha 12 anos completo ainda. Quando eu cheguei, eu tinha 12 anos. Seu primeiro emprego aqui na ilha. Aliás, você estudou, terminou o colégio, aí o que você foi fazer da vida? Ó, quando a gente chegou aqui, meus pais já saíram de uma situação assim financeira muito difícil, porque quando nós saímos da roça, meu pai perdeu toda a sua lavoura e como ele devia no banco, ele teve que vender tudo que ele tinha para saldar a dívida no banco. E era o que a gente sabia fazer, nós fomos procurar trabalho em sítios, em fazendas, nós pequenos, os irmãos davam as mãos e a gente ia trabalhar. A gente trabalhou muito aqui no bairro do IP, tem pessoas ainda aqui vivas aqui que nos deu emprego aqui. E a gente Capinando, o que vocês faziam? capinando, colhendo De tudo. café, abanando amendoim, catando algodão. A gente fazia de tudo para ajudar, porque era muitos irmãos, né? E a gente não queria Muita boca deixar pra ninguém comer, né? passar necessidade. Hum, Meu pai, eu quero fazer aqui entre parênteses, meu pai foi muito guerreiro, criar 9 filhos e dar conta de criar 9 filhos. E ele nunca disse assim pra gente, ó, vocês têm que ser honestos. Não, ele ensinava valores e ele cobrava resultados. Um exemplo. Ele mostrava com exemplo. Foi exemplo. Ele e a minha mãe foram exemplo de vida para nós. Meu pai é meu herói. Que Foi bacana. meu Legal, herói e continua bacana. aqui guardado no meu coração. O exemplo, a família, né? Essa família tradicional aí, essa família que inventada por Deus, né? Um projeto de Deus. Projeto de Deus. É o maior tesouro que tem na Terra, né? Isso é a família, não tem... Ah, pode ter 3 maridos, não. É a família, é o jeito que a Bíblia inventou, né? Deus trouxe, né? E Exato. você vê 9 filhos, criou todos aí com dignidade e, que nem você falou, não precisava falar que é honesto, mostrar com exemplo. Isso. Em 1974, eu comecei a trabalhar numa lanchonete chamada Lanchonete da Solteira. Proprietário, uma pessoa muito querida, nossa. Puxa um pouquinho o microfone aí. Muito querida Isso. nossa. O senhor Paulo de Melo Guimarães. Ele é pai do Paulo de Melo Guimarães Filho, que é o dono lá do Paul Tour. Aliás, eu Que tenho legal, uma hein? consideração muito grande com essa família. Foi o meu primeiro emprego E com onde registro. ficava? Onde ficava essa Ficava ali lanchonete? na antiga rodoviária. Acho que tem nos aquela que pegou arquivos. fogo? Isso. E Ela- é exatamente essa que funcionava 24 Essa horas. funcionava 24 horas. Pegou fogo em 1978, na virada do ano. Do dia 31 para o dia 1º E até hoje não sabe por quê. do ano. O incêndio começou numa alfaiataria. E como era de madeira, propiciou assim, Lastrou. alastrou muito rápido. Não chegou a ferir ninguém, não. Não, ninguém foi ferido. Graças a Deus, ninguém foi Aí ferido. depois queimou essa rodoviária antiga, depois funcionou ali no mesmo lugar ali. Funcionou. Reformou e funcionou, ou mudou de lado. Parece Não, que era... teve que mudar porque queimou tudo. Sim. Aí ela começou a funcionar, aí eu já não trabalhei mais ali, onde Sim. é a lotérica hoje. Lanchonete da Solteira. Sim. Ali Foi até a família dos Neno que Aí depois virou Varanda Lanches. aí virou Varanda Lanches. Onde é a lotérica ali era o Isso, Varanda Lanches. Eu Varanda trabalhei Lanches. no Varanda Lanches. Eu tinha 13 anos de idade quando eu trabalhei. Aí eu já não trabalhava lá. Eu trabalhei lá no Varanda Lanches. Mas antes do Varanda Lanches, ali parece que era um outro... Era um açougue, não era? Onde é a lotérica. Eu, salvo engano, era um açougue ali, os antigos contavam, que depois virou Varanda Lanches. Eu acho que foi depois que virou o Varanda Lanches. Isso, mas parece que era um açougue lá, boi não sei o que lá, boi na Gente, vocês brasa. estão falando aí, É, eu não era nem nascido. Coisa Nem nascido. antiga. Depois que eu trabalhei Ai. nessa lanchonete, eu tava fazendo contabilidade na época, né? Eu fui chamado para trabalhar numa distribuidora de bebidas. Distribuidora de bebidas Tames. Ela funcionava ali onde é o ferro velho do... A gente falava ferro velho do Carlinho. E hoje é o Perto- Caco. É o Caco que toca lá. Perto do antigo laticínio, Isso, ali perto do... onde é o CRAS hoje, né? É Do- bem pra do lado frente, do perto bem ali. do lado do CRAS ali.
E depois dali eu trabalhei até 1977, um pouco antes do fim do ano. Aí eu fiz o concurso nos Correios e entrei nos Correios em Ai, 1977. essa história é boa, hein? Dia 2 de fevereiro de 1977. Olha aí. Você entrou nos Correios. Entrei nos Correios. Fazendo o que lá no Correio? Eu era auxiliar de serviços postais. É o cargo assim mais baixo que tinha O que na fazia época. isso? Sim. O Na que época. fazia? Eu auxiliava em tudo. Auxiliava em tudo. Triagem de correspondência, despacho de malotes. E tem uma curiosidade muito interessante, que tinha uma mala postal, aquela de lona, que a gente chamava de N1 Paulista. Essa mala de N1 Paulista, ela só era transportado valores. Sim. Valores. Lembra daqueles transportes de valores em envelope transparente? Ah, no meu tempo, não. O envelope era transparente. Ah, Tinha que constar que era valores. sim. E aí as notas eram dobradas de uma forma que dava para você contar sem abrir o envelope, para ter certeza que aquilo não foi, como é que fala, mexido Sim. ou foi descaracterizado. E essa mala, ela tinha a maior segurança possível para evitar, assim, tipo assalto, furtos, essas coisas. Mas o pessoal mandava dinheiro pelo correio. Mandava dinheiro pelo correio Dinheiro pelo correio naquela época. Olha que Aí interessante. depois surgiu o Vale Postal. Agora a coisa está bem adiantada, tem Pix. Mas também, ó, não tinha WhatsApp, celular, Não Instagram, tinha. celular Era tudo touch, correio. banco digital. Não, você tinha que ir lá na fila, era cheque. Era a solução que tinha, era o correio, né? Existia na época as pessoas que... Isso era burlar a lei, né? Enviava dinheiro dentro de uma correspondência normal. Uma carta. Isso caracterizava e caracteriza até hoje crime. Crime de evasão. Você não pode enviar nenhum valor dentro de uma correspondência se não for declarado, porque você tem que pagar o seguro, tem que pagar o ad valorem, para evitar de depois você fazer uma reclamação infundada. Sim. Porque, na verdade, é uma evasão, né? Uma evasão de renda. Porque você tem que declarar e pagar sobre o valor que você está enviando. Rapaz. E evita também depois posteriores reclamações infundadas. E os processos na evasão é processo federal. Ô, Genésio, fala pra nós. Você falou que começou no Correio. Onde que era o Correio, a agência do Correio? Fala os lugares onde foi o Correio foi pro povo de casa lembrar, né? Isso. E o primeiro Correio que eu lembro de criança é aquele lá na Rotatória. Mas nos bastidores aqui você tinha falado pra nós que o Correio já tinha sido em outro lugar, né? Os Correios, quando eu fui chamado para fazer concurso, porque ninguém queria fazer concurso para entrar nos Correios. Ah, é? Ninguém queria. O pessoal queria entrar na Camargo Correia, queria entrar na Celusa, na Reago, essas empresas antigas, na CESP. E eu fui chamado para fazer esse concurso, porque tinha que ter alguém para fazer o concurso, e ninguém queria. E eu fui. Quando eu fui chamado, os Correios funcionavam na AES, que era a Administração Especial de Ilha Solteira. Onde Que era ficava? a administração do núcleo urbano, que hoje é a prefeitura. Ali era a administração. Então o Correio foi lá na prefeitura. Foi lá onde primeira é a agência. prefeitura, que era a Administração Especial de Ilha Solteira. Ilha Solteira. Quando eu entrei nos Correios, já mudou ali para aquele corredor onde tem o açougue Caiçara, a Casa de Carne Caiçara. Tinha ali o Foto Luz, antigamente, do Dirceu, Sim, sim. Albuquerque. E ele funcionou ali, bem próximo ao eletro do Seu Dito, né? Eletrofoco, ali do Seu Dito. Eu trabalhei ali. Então você começou ali. A agência era lá quando você Quando eu começou. comecei, era ali. Eu comecei como auxiliar de serviços postais. Sim. Aí o prédio foi construído quando foi em 1979. Aí a gente mudou ali para a rotatória do Balão. Ali ficou E a bastante tempo história ali, dos né? Correios ali é muito interessante. O prédio se tornou pequeno e ali foi feito um projeto para passar uma avenida que acabou não passando a avenida. E os Correios não tinham interesse de fazer uma reforma muito grande.
e acabou fazendo que sair leilão dali. e vendendo. A história, assim, nos detalhes, eu não sei porque quando foi vendido, eu já não era funcionário mais dos Correios. E dali foi pra onde tá hoje. Foi para onde está hoje, na Alameda São Paulo, 193. Legal. Eu comprava muita telecena pra minha mãe lá naquele correio da caixa d'água ali. Eu nem cheguei a ver o correio lá. Quando eu mudei pra Ilha Solteira, eu só vi que era pintado de amarelinho ainda, Era ali. É. mas não É a- vi ele Fazia fila operando. até É pro a lado cor de padrão, fora, né? É, Cor padrão. É, A fila fazia até pro lado de fora ali. a cor A agência padrão, era acho que é pequenininha. amarelo ocre, hoje mudou, acho que é areia, alguma coisa assim. aham. E o Genésio, e quando você viu sendo construída a farmácia ali, quando você viu derrubando o Mas prédio antigo, deu umas pontadas no meu coração, viu? Porque aquele prédio ali eu trago tem história ali. boas histórias, boas recordações. A equipe que eu trabalhei, apesar de eu ter sido gerente, eu tinha funcionários que eram parceiros. Muitos já foram aposentados hoje, mas são pessoas que são amigas, meus amigos de verdade. Teve muitos que eu fui até padrinho de casamento. Que legal, hein? É É, uma história assim fantástica. Eu valorizo muito o trabalho humano, sempre tive essa questão de valorizar o outro pelo trabalho. Eu aprendi muito com um gerente de recursos humanos, o senhor Odair Ferrante, nem tem notícia mais dele. Ele falou assim: você tem que trazer o funcionário para o seu lado, para que ele seja seu parceiro. E eu aprendi muito com ele. Não concorrente, né? É, Não um concorrente. colaborador, né? é isso aí, Que esse é o história, segredo. hein? E aí, então, no correio, só reforçando, você trabalhou por 15 anos, Isso, né? eu saí em 1992. Aí 1992. foi galgando ali Isso, posições. posições ali. Aí você. Eu fiz alguns cursos para galgar essas posições. Eu cheguei a fazer um curso em Porto Alegre. Eu fiz um curso, nós chamava na época de volante. Ou seja, o polivalente. Sei. É um curso que você aprendia a fazer tudo. Fazer tudo, desde chefiar uma agência, fazer um atendimento, fazer um recrutamento. É como se fosse um supervisor. E eu fui galgando posições. Quando eu saí de lá, eu fui ser comerciante. É, aí que eu ia chegar. Foi Rapaz, comerciante foi depois do gerente correio. do correio, trabalhou lá por 15 anos e tornou-se comerciante. Olha Deixa que eu história. dar- Junto com uma- a minha esposa, Lourdes Domingues, Dá uma, tá? dá uma É? seguradinha É? nessa história de comerciante que eu tenho uma curiosidade aqui. Você não pegou a transição lá para a internet, né? Porque quando a internet veio, aquele negócio de acabou as cartas, o pessoal falou, lembra dessa história? O pessoal, o Lembro. correio vai acabar porque não Lembro. tem mais carta. Você saiu de lá em 92, né? Então você não pegou mais um pouquinho mais para frente, que foi essa transição para a internet, né? Não, O não pessoal ficou com peguei. aquele medo, né? De, vai acabar o Na minha correio. época, funcionava o Gentex, né? O Gentex. O pessoal falava antigamente Telex. A CESP Aham. tinha uma comunicação, eles chamavam de micro-ondas. Como é que era isso? Comunicação micro-ondas. Você fica atrás de um teclando, e para quem você vai direcionar a mensagem, a pessoa recebe simultaneamente. Oxente, E isso daí era... E o É novo, Gentex, Não. e o Gentex funcionava dessa forma. O Gentex era uma coisa muito interessante. Era o telegrama, né? Telegrama da época. Antes de vir o Gentex, a gente tinha o telegrama fonado. A pessoa escrevia. Antes do telegrama fonado tinha a telecarta. Oxe. Ela era encaminhada como uma correspondência normal. Só que ela era entregue com prioridade. Ah, tá. Quando Ah, chegou o telegrama, a gente já recebia, e o mensageiro, que era o carteiro que entregava só as mensagens de telegrama, ele tinha prazo para entregar. Um telegrama tinha um prazo de 3 horas para ser entregue. E a Fez gente- 3 horas? 3 horas. Você Eu- tinha 3 eu horas tenho para uma entregar. Quando ele vaga chegava na lembrança. cidade, né? Chegava Quando na chegar na cidade. cidade, você tinha que, em 3 3 horas, tinha que estar... Se ele era urgentíssimo, ele tinha 20 minutos para ser entregue. Rapaz, Isso. olha, o WhatsApp, Era o 20, WhatsApp da época, né? era 20 minutos. Em 20 minutos, fazia uma carta e entregava, rapaz, em Ó, outra... Mesmo em outra cidade, por exemplo, né? Com certeza. mesmo em outra cidade.
Vocês já viram uma máquina que você vai digitando e o outro vai recebendo a mensagem lá e vai sair numa fita picotada, parecendo A do fórum. Lá no fórum É, tem. pare- No fórum não tem um negócio desse tipo aí que o Tem, pessoal vai. isso. Aí tem umas perfurações que parece Braille. um braille. Parece braille. Ó, a prática que a gente pegava era tanta que a gente olhava, a gente sabia que mensagem que era. Hoje eu já Rapaz, esqueci. sim. Pelas perfurações. E você tinha como corrigir. Se você errasse uma digitação, você voltava, aí ele pulava aquele espaço todo, você digitava de novo. Quando ele passava por aquele espaço que você corrigiu, ele só ficava fazendo aquele barulho, como se estivesse dando espaço, espaço, espaço. Aí ele entrava na mensagem certa. Aí corrigia lá no destino. Mas esses Era muito pontinhos interessante. aí, eles Rapaz. eram. Os pontinhos eram uns códigos, então, que substituía a letra. Isso, os pontinhos eram os códigos. Aí ele O código encaixava. Morse. Olha É, aí. ele encaixava certinho nos pinos. Os pinos iam subindo e a letra ia aparecendo. Era muito Gente interessante. do Eu céu. digitei Rapaz. muito naquelas máquinas. Que doideira, E hein? tinha um discador assim do lado igual Aham. daqueles telefones antigos. Antigo, de Hoje as crianças não sabem nem como que como funcionava. funciona Que aquilo. serve aquilo lá, né? Deles é só tecla, Aham. né? Cara, que história top, Que hein? doideira, Como hein? que é o nome do aparelho mesmo? Gente, Gentex. Gentex. Então, em 20 minutos, o pessoal, recebia. 20 minutinhos, o pessoal recebia um telegrama. Ela chegou no correio, Expresso. a carta, ele tinha 20 minutos para entregar. Quando era urgente, urgentíssimo, né? 20 minutos. Rapaz, eu fico pensando aqui. A logística que o correio já tinha com cartas normais, Isso. uma equipe para atender esse Gentex aí, urgentíssimo, e o tamanho do Brasil na época, e era o que o pessoal tinha para fazer, porque telefone era uma coisa rara, né? Você tinha que ir lá na Telesp, na antiga É. Telesp, ficar aguardando É. sua vez. Aí a pessoa lá falou, ó, pode falar que a pessoa já tá na linha. Isso. Era muito interessante. É. Genés, aí depois falou que do correio, né? Você foi gerente do correio, gerente, né? Isso. Do correio. Aí depois do correio você saiu, você tinha dado seu tempo. Como é que foi esse negócio de depois Não, ir para o comércio? Como é que foi? Não deu o meu tempo. Sim. Eu sou casado com Lourdes Domingues da Rocha, minha companheirona, minha Benção. esposa. E eu abri um parênteses aqui sobre a história da minha esposa, que é minha companheirona, de ombro a ombro. Quando eu nasci nessa fazenda, a minha esposa morava nessa fazenda. Ela morava já nessa fazenda. Só que eu não a conheci lá nessa fazenda. Eu era muito criança, eu fiquei lá apenas até uns 4 anos e meio. Quando eu nasci, ela já tinha 7 anos de idade. Tá. Era um pouco mais velha que eu, isso não é o problema. E depois nossos destinos se cruzaram aqui em Ilha Solteira. Ela morou para Votuporanga, para aquelas cidades ali. E de repente a gente fazendo parte da mesma igreja, a gente acabou se conhecendo. E ela ficou viúva. Nunca imaginava que eu poderia um dia estar casado com ela. E acabou a gente se casando depois. E quando gente que vocês ter se ficaram conhecido. sabendo que as histórias se cruzavam? Foi quando a gente começou a namorar. Começou a conversar, gente- tal. Quando a gente começou a namorar, que foi em 1980 e Ó, não pode esquecer a data, hein? 1986. Ah, bom. 1986. Eu tinha um aninho de idade. A gente é casado já há 37 anos, nós casamos em 1987. Aí se vocês conversando, descobriram que morava Descobrimos, na mesma fazenda. A gente morava na mesma fazenda. Essa fazenda tinha, tipo, que nem o pessoal fala, colônia, né? Várias casas, era isso? Tinha várias casas, era uma colônia. Essa fazenda, ela fica ali perto do quilômetro 11, entre o quilômetro 11 e as alianças. Sei. A primeira, segunda e Aham. terceira aliança. Sei. Rapaz. Então tinha várias casas lá, então. Tinha várias casas ali. O meu avô morava lá, na família toda. Meu avô, minha bisavó, meu pai, minha mãe, a gente morava tudo lá. Tinha até uma olaria na fazenda, eles faziam tijolos para construir as casas ali na fazenda. Sim, aí depois, então vamos lá para a história do comércio. Aí depois você abriu um comércio.
Na verdade, quando eu casei com a minha esposa, ela já tinha o comércio. Ela ficou viúva e ela continuou tocando o comércio. E quando eu me casei com ela, eu falei, bom, sou funcionário público, a coisa está muito apertada para ela. Tinha 3 filhos, 2 meninas e um menino que eu considero meus filhos São também. filhos. Eles moram hoje todos, coincidentemente, eles moram todos em Curitiba. Legal. E a gente começou a namorar, nós namoramos 8 meses. 8 meses. Dia 7 de fevereiro de 1987, a gente contraiu o matrimônio. Somos casados até hoje, graças a Deus. Filhos. Filhos, os filhos todos casados, temos 6 netos, Rapaz. uma neta só, mulher. São filhos assim que são uma honra a gente ter filhos como nós temos. Que benção. Pessoas muito adequadas à sociedade, são pessoas tementes a Deus, pessoas de família, graças a Deus por isso. Aí vocês E falaram que aí? se conheceu na igreja, mas que igreja que vocês frequentavam? Nós frequentávamos a primeira igreja batista, que fica ali na Alameda São Paulo, 197. Sim. O nome dos meus filhos, a mais velha, Ana Cristina, que é missionária da Jocum, Jovens com uma Missão. Rapaz, Ela tem 2 filhos, o Kevin e o Gabriel. Tem a Elaine, que é a do meio, ela é psicóloga. Ela tem duas crianças, a Rafaela e o Samuel. sim. E tem o Júnior, Antônio Júnior, também mora lá em Curitiba, casado com a Clarissa, que tem 2 filhos, o Davi e o Daniel, todos em Curitiba. Legal. Que Olha só. bacana, hein? Então aí o comércio, quando você viu a situação, correio, o comércio, enfim, aí falou, vou seguir como comerciante. Aí você pediu exoneração do correio. Pedi exoneração dos Correios, porque eu precisava que meus filhos se formassem, né? E o comércio, naquela época, ele propiciou, assim, um bom rendimento que dava para sustentar a família. Claro, os Correios não era tão mal assim, né? Aham. Mas propiciou que os nossos filhos se formassem. E qual que era o ramo de atividade nesse comércio? Era mercearia, a gente vendia secos e molhados e gás GLP. Onde ficava essa mercearia aqui na ilha? Ficava na Alameda São Paulo, 193, onde hoje abriga a agência dos Correios de Ilha Solteira. Coincidência. Que O coincidência. destino às vezes é surpreendente, né? Aham. Interessante, hein? Você vê como é que é? Interessante. Saiu do correio e depois a mercearia sua virou um correio. E coincidentemente, o que me apareceu para comprar uma caminhonete, que a gente tem uma caminhonete bem Aham, amarelinha, sim. da cor dos Correios. As cores dos correios. A caminhonete do Genésio é famosa na cidade. Cor amarelo Caterpillar. É, Caterpillar. bem legal. Aí ficou no comércio ali muitos anos e depois. Ficamos muitos anos. Depois que eu fui trabalhar na prefeitura, trabalhei de 2001 a 2004 no governo Dilson César. Ah, tá. Você foi E- chefe de governo do Fui Dilson chefe César. Como é de que era o nome na gabinete. época? Na época era diretor de gabinete, né? Diretor de gabinete. Chefe de gabinete. Eu achei muito interessante esse trabalho de chefe de gabinete, que a gente fazia muita conciliação de questões, assim, de problemas. Eu sempre filtrava, assim, os assuntos para passar para o prefeito. Tinha coisa que não precisava o prefeito em si mesmo resolver. Aham. Os próprios funcionários podiam resolver. Dentro da legalidade, a gente Aí era o seu conseguia papel resolver. fazer esse meio de Era o campo papel aí. fazer esse meio de campo. Até antes de Cuidar chegar da no... agenda dele, tudo. E eu tive muita honra de trabalhar com o Dr. Dilson, que é uma pessoa muito correta, muito direita. De que ano a que ano mesmo? Foi de Foi de 2001 a 2004. 2004. 2001 a 2004. Que bacana, hein? Bastante coisa, hein, que o Genésio já fez, hein, Alexandre? Rapaz. E uma coisa interessante aí é que tem uma história aí que você contou pra gente, que você é presidente do Conseg desde 1997. 97. É isso? Eu trabalho no CONSEG, que é o Conselho Comunitário de Segurança. Esse conselho é ligado à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Trabalho desde o tempo da Cidinha Hervaz. Ela foi funcionária da Câmara Municipal, Cidinha Hervaz. Eu entrei nessa época e permaneço até hoje. E fui presidente do CONSEG até hoje.
a gente faz trabalho voluntário junto com a Polícia Militar. E nós fazemos, através do Consegue, até o Nunes já participou, Com certeza. de palestras para os Sim. estudantes, ingressantes. A gente faz aquele bate-papo, Unesp. faz aquela palestra sobre a segurança primária. Segurança primária é aquela que você evita o acontecimento. E a gente Certo. conversa com eles, coloca eles à disposição, mas também tem a questão da responsabilidade que eles têm que ter sobre a questão da lei. Quando os pais colocam seus filhos para estudar numa cidade e eles não têm conhecimento, eles têm aquele temor. Aham. Mas Ilha Solteira sempre acolheu muito bem os estudantes. E eles também trazem um bom dividendo, né, para a cidade. São consumidores e são Certo. pessoas que no futuro eles vão se tornar profissionais. E essas pessoas têm que ser bem amparadas aqui para que eles se tornem bons indivíduos. E a polícia não é só para Reprimir, né? reprimir. A polícia também é para auxiliar. A polícia é um braço estendido da segurança. Sim. Na verdade, a segurança é a obrigação do Estado, mas é um dever do Estado, mas é uma obrigação também de nós, Sim. cidadãos, né? Porque a polícia não é onipresente nem onisciente. Se o cidadão não ajudar na segurança, por que a polícia não faz isso? Por que não faz aquilo? É muito fácil cobrar o resultado da polícia militar, civil, guarda municipal, se nós cidadãos não colaborarmos com... Cruzar os braços, só ficar vendo, né? Só ficar vendo. Não colaborar. E há quem critique a polícia militar, mas quando o cidadão está em apuro, qual é a primeira coisa que ele lembra? 190, polícia militar. Primeira coisa que lembra. Exatamente. Não é assim? E eu faço esse trabalho com muita honra, porque eu gosto de fazer e gosto de ver nossos cidadãos bem amparados. E convidou, na época, lá em 97, você para ir pro Consegue. Que viu assim, falou, rapaz, Genésio não consegue, vai se dar bem. Quem que viu ali te fez esse convite? Olha, na época, quem me convidou foi a Cidinha Hervaz. Ela A mesma. própria Cidinha Hervaz, eu já me entrosei ali com o pessoal da Polícia Militar e até hoje eu tenho, assim, muita amizade com o pessoal da Polícia Militar. Legal. Legal, bacana. E Na época era o então Quem que era o comandante, Capitão né? Marcelo. Capitão Marcelo, hoje coronel aposentado. Hoje coronel aposentado. Coronel aposentado, Coronel Marcelo. Coronel E Marcelo. o pessoal entendeu, Consegue é uma representação da entidade civil, né? Com a polícia ali juntando força, não é isso, Isso. Genésio? O trabalho do Consegue é auxiliar as polícias. Tem muita gente que deturpa um pouco o Consegue, acha que é para ficar denunciando crimes, denunciando atitudes de policiais. Não, nosso trabalho é um trabalho de prevenção e um auxílio para a Polícia Militar. Eu vou dar um exemplo aqui. O Consegue, ele tem livre acesso à Secretaria de Segurança Pública. Se a Polícia Militar está faltando equipamento, armas adequadas, veículos adequados, o Consegue tem mais força para pedir para que seja atendido essas solicitações. Muitas solicitações já foram atendidas, veículos para ronda escolar, muitas coisas já foram atendidas. E é muito interessante que se você marca uma audiência com o secretário de Segurança Pública em São Paulo, ele te atende muito rápido porque você é do Consegue. Já a Polícia Militar, a Polícia Civil talvez não consiga com tanta facilidade. Sim. Então a representação civil, ela serve para isso, auxiliar o policial. Entendi, Nesse legal. sentido. Muito bom, legal, bacana. Muito E a Polícia mesmo. Militar tem um trabalho muito interessante que é o PROERD, né? Que hoje é o Cabo Maicon. Cabo Maicon, né? Uma pessoa muito distinta e ele percebe que ele ama o que ele faz. Ele Exatamente. instrui as crianças, os adolescentes. E muito interessante, Nunes, eu quero ressaltar aqui uma coisa interessante. O Capitão Caldeira, que é o comandante hoje, aqui do 28º, segunda companhia, Segunda né? companhia. Destacou o Maicon para ir fazer a palestra. E esse ano foi à noite e ele não poderia ir. Sim. E o Maicon falou com muita propriedade a questão legal, a questão de auxílio. E ele pediu para que, se alguém passou pelo PROERD, que levantasse a mão. E eu fiquei, assim, surpreso. Muitos estudantes levantaram a mão. Legal. Ele ficou muito contente com isso.
Que Legal. bacana, hein? E esse trabalho que a polícia faz é Muito fora bom, de série. O ProErd, né? muito bom. Conscientiza as Muito crianças bom. a não se envolver com drogas, com coisas ilícitas. Então, aqui em Ilha Solteira nós estamos muito bem representados, né? O Maicon é excepcional, né? Antes do Marco era Devanir, né? Devanir. Sargento Devanir, as Nessa. crianças amam ela até hoje. Devanir sempre fez parte. Muito bom, muito bom. Bacana mesmo. É show de bola. Ô Genésio, só voltando um pouco lá na questão do tempo que você trabalhou com o Dilson César, né? A gente sabe que inclusive conversamos com ele hoje, né? E ele já se Exato. prontificou, ele vai participar aqui com a gente. Era um homem fácil de trabalhar? Sempre foi. Sempre foi. O Dilson, ele sempre foi muito dinâmico. E ele dava liberdade para as pessoas trabalhar. Só que ele cobrava Resultado. resultado. Ah, As pessoas serem corretas naquilo que faziam, para evitar até questões legais, porque gente que trabalha até hoje, o pessoal que trabalha de agente político, que são os cargos Aham. de livre nomeação, sabem que de cada 10 pedidos, 8 pedidos não estão dentro da lei. Porque o que acontece? Quando o cidadão vai pedir uma coisa, se ele pede para ele, não é legal. Agora, quando ele pede para uma comunidade, aí já é diferente. Certo. Tem uma coisa que tem que ser feita no bairro tal. Vai atender a comunidade? Então é uma coisa legal. Agora, se é uma coisa para a pessoa, pessoal, tem que fazer a calçada lá da minha casa lá, e meu carro quebrou. Aí é uma coisa Isso. particular, né? Exatamente. Tem que ser feito um trabalho para favorecer uma população. O coletivo, né? O todo. E eu gostei de trabalhar com ele por conta dessa transparência que ele sempre teve e de dar liberdade para o servidor trabalhar, o agente político trabalhar. E sem desconsiderar os que são concursados, porque eles entraram ali por mérito, né? Entrar Sim. por mérito, a gente tem que ter um grande respeito com os funcionários públicos também, os Sim. concursados. Com certeza. E essa é o grande trunfo do Eureka Cast. Nós vamos ter aqui a presença do Dr. Emanuel, já tivemos a presença do Rodrigo Coquim, já tivemos a presença do Beto, vereador, Exatamente. e vamos ter a presença do Dr. Dilson César, que se apresentaram como pré-candidatos a prefeito de Ilha Solteira. Então você que está em casa, acompanha o Eureka Cast, que você vai ver um pouquinho de cada um e dá para a pessoa formular melhor, né, em quem ela vai votar. Ela vai votar, tirar uma visão, né, mais clara, conhecer os candidatos. Essa é a ideia. Legal, Genésio. Aí você trabalhou nessa época na prefeitura e depois o que você fez da vida mais adiante? Depois que eu saí da prefeitura... Aposentou? Não aposentei ainda. Rapaz, o homem não para, hein? Não aposentei ainda. Eu comecei a trabalhar de pós-venda. Sim. Que o pessoal fala de logística, né? Sim. Eu prestei serviço para alguns comércios, entrega de mercadorias que eram adquiridas. Eu fazia a entrega duas vezes na semana. E faço transportes. Sim. Particulares também. Legal. Serviço particular. Não parou. Então não aposentou ainda. Não, eu já aposentei. Já aposentou, mas continua. Mas tá nativa, né? Vai fazer 3 anos. Aliás, é muito interessante que eu já tinha o tempo de serviço, né? Uhum. Depois que eu completei 60 anos. Hoje eu tenho 65 anos, nasci em 1958. E quando eu fui aposentar, o INSS negou a minha aposentadoria por 3 vezes. Mas por quê? Teve uma perguntinha que eles fizeram as 3 vezes que eu entrei com processo. Eu entrei com processo sem advogado, sem nada. E eles falaram que eu não tinha tempo de serviço, mas se eu aceitava aposentar com proporcional. Sim. Proporcional se não atingisse a contagem. E as 3 vezes eu respondi que sim. E assim mesmo foi negada a minha aposentadoria. Aí eu tive que entrar com um advogado previdenciário. E na contagem de tempo, o juiz perguntou se eu tinha trabalhado em outras funções. Eu falei, meus pais eram lavradores, eu tô vendo aqui pelo certidão de casamento dos seus pais, seu pai foi lavrador, o que você fazia e tal e tal.
Aí eu falei tudo que eu fazia, depois que eu mudei para a cidade, continuei trabalhando rural, e tinha testemunha que via eu trabalhando assim. E o juiz, na contagem do tempo, deu 42 anos de trabalho. Rapaz. Ele considerou 42 anos de contribuição. Aí o INSS foi intimado a pagar essa diferença. Eu tinha que ter 35, eu tinha 42. Passou 7 anos. Passou 7 anos. 7 anos de aí, trabalho. olha só. Só que eu trabalho até hoje, tá? Sim. Trabalho até Não hoje. para, não para, né? Não para, né? Não para. Pessoa Não ativa. para. Mas sabe aqui, ó, tem uma historinha que você contou pra gente entender um pouquinho melhor essa história. Você foi radialista por 8 anos, é isso mesmo? Foi, a gente, na Ilha FM, 104,9, nós tínhamos um programa ali que era patrocinado quase que inteiramente pela Igreja Batista Central, em Ilha Solteira, que fica ali na Avenida Atlântica. Eu fui locutor de um programa chamado Louvor que Liberta. Um programa evangelístico. Programa evangelístico, a gente só tocava Quantas vezes na semana música que gospel. Uma vez na semana. Uma vez por semana. Uma vez na semana, a gente tocava só música gospel. Legal, hein? E a voz de radialista aí, pra gente ver? Olha, hoje nem exige mais a impostação de voz. Aí você tem que ser você mesmo. Aí a chamada era Programa Louvor que Liberta, Ilha FM 104,9. Faça aqui o pedido da sua música que nós vamos fazer o atendimento agora. Ligue pra cá. Aí a gente dava o telefone. Olha aí. Como era locutor, rapaz. Radialista, locutor aqui, rapaz. 8 anos você fez esse programa, 8 anos. 8 Eu anos nós lembro desse fizemos programa aí. Eu lembro. Nós tínhamos alguns patrocinadores. Um deles, posso citar? Fica à vontade. Um deles era o José Luiz Alfaiate. Aí eu que fazia propaganda dele, José Luiz Alfaiate. Desde a fundação de Ilha Solteira, Alfaiate, um profissional de confiança. Ó, o jingle! Eita, tinha que as chamadas ainda. José Luiz da Costa. Naquela época o pessoal ouvia bastante rádio, né? Ouvia bastante rádio. O rádio era fortíssimo. Era. Nessa época, acho que a ilha tinha umas 4, 5 rádios. Rádio comunitária só tinha uma. Só tinha uma, né? Aí tinha umas outras rádios aí, pirata, mas tinha umas 4, 5 só a ilha, pra você ver como é que rádio era forte na época. Tinha tanta rádio aqui, e de repente começou a interferir a rádio lá de Selvíria, interferia aqui, porque a frequência era muito próxima. Aí tiveram que erguer a antena um pouco mais para evitar aquela interferência. E que ano que foi esse período aqui com o programa? Com o programa? Olha, foi de 1999 até 2000 e pouquinho. 2000 e pouco, mais ou menos. Eu gostaria de voltar com esse programa, né? Um dia. Né? Gostaria de voltar, eu gosto. O rádio é legal, né? Nessa rádio a gente também chamava algumas pessoas para entrevistar durante o programa. A gente entrevistava autoridades, polícia civil, militar, a gente entrevistou o comandante na época, a gente entrevistou o delegado na época, e era muito bom. Que bacana, hein? Legal, top demais. Que história aí que mais tem do Genésio aí? Que aqui Rapaz, é um livro de história. Aqui é um livro. Isso aqui não cava mais. Olha, tá anotadinho aqui, Genésio, ó, 38 anos que você faz parte, você e sua esposa, né? Isso. Dos Gideões Internacionais. Conta pra gente um pouquinho aí essa história. Eu entrei nos Gideões Internacionais no ano de 1985, eu era solteiro ainda. A minha esposa entrou comigo depois que a gente casou, que foi em 87. Então eu tenho 38 anos, ela tem 36. Então, 36 para 37 anos, que é o tempo que nós somos casados. E nós fazemos a entrega do Novo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios, em escolas, em presídios, repartições públicas, delegacias, cadeias. Fazemos entregas em hospitais, em hotéis, e fazemos entrega também até em motéis, o Novo Testamento.
E Interessante. esse Novo Testamento, ele é muito interessante, que ele tem um índice onde procurar auxílio quando você estiver com alguma dificuldade, ou estiver ansioso, estiver viajando, estiver ausentando-se do lar. E ele te direciona na página e na passagem bíblica correta para você ler. Aham. E esse trabalho é através de uma associação internacional. A nossa sede é no Tennessee, na cidade de Nashville, desde mais de 100 anos. Aqui no Brasil, ela tem 65 anos, exatamente a minha idade, que ela foi fundada aqui em 1958. Os Gideões têm ele tem alguma igreja por trás ou é um grupo de igreja, os Não. Gideões? Ela é uma associação que compreende todas as igrejas evangélicas, são as igrejas que nós falamos, igrejas eletivas, ou seja, aquelas igrejas que pregam a palavra de Deus e creem na salvação. Sim. Certo. Todas essas igrejas são eletivas. Certo. E esse trabalho é um trabalho que a gente não faz propaganda. Sim. Ele é um trabalho de bastidores. Ele é um trabalho, é um braço estendido da igreja. Quando você entrega um Novo Testamento numa escola, você não cita o nome de nenhuma igreja, a não ser que ele for perguntado, porque a intenção não é essa. Sim. A intenção é que as pessoas peguem o Novo Testamento, leiam o Novo Testamento e, direcionadas pelo Espírito Santo, elas encontrem a salvação e elas vá para uma igreja da preferência dela. Nós não indicamos nenhuma igreja. Ela prefere a igreja, então ela vai para aquela igreja, porque tem igreja para todos os gostos, né? Ó, a gente pode falar, né? O pessoal de casa vai ser testemunho do que eu vou falar. Quem nunca teve aquela Bíblia pequenininha, cinza, né? Ela era cinza no começo. Pequenininha. Depois ficou azul e Ela tal. é azul. Todo mundo deve ter um exemplar dela em casa pra você ver como é que o trabalho dos Gideões internacionais é importante. Eu tenho uma, inclusive, em espanhol, Ah, é? que o meu pai me deu de quando ele morou no Uruguai, ele trouxe para mim. Olha. Lá, ele recebeu uma Olha que legal. Bíblia dos Gideões, Novo Testamento. No mundo, nós já distribuímos mais de 2,5 bilhões de Novos Testamentos. Ou seja, não tem desculpa. E é um trabalho que a gente tem parceria com as igrejas, mas a maioria dos fundos, no começo dos Gideões aqui, vinha dos Estados Unidos. Agora nós já somos independentes, nós já temos a nossa independência financeira. Mas a maioria das contribuições é feita pelos próprios Gideões, que é constituídos de empresários, homens de negócio, profissionais, que sente amor à causa e faz a contribuição. E pro pessoal que tá assistindo a gente aí, quem sentir a vontade de fazer uma contribuição para os Gideões, qual é o caminho que eles têm que buscar? Olha, nós temos um site dos Gideões Internacionais no Brasil, que ele pode acessar, ali ele vai encontrar um QR Code e fazer essa contribuição. Nós, Gideões, nós somos chamados de plantadores. Quem fizer uma contribuição que não for Gideão, ele é considerado amigo dos Gideões. Sim. Ele pode entrar no site Os Gideões Internacionais no Brasil, que ali ele vai encontrar a forma dele contribuir. Legal, Bacana. muito bom. Ô Genésio, até hoje você frequenta então a Igreja Batista Central. Eu fiz parte da primeira Igreja Batista, que é ali na Alameda São Paulo 197, desde 1971. E fiz parte até 1997, quando a gente veio para a Igreja Batista Central aqui na Avenida Atlântica, 1640, ali em frente ao Ilha Shop. A gente fala mais em frente ao cemitério. O pessoal que acompanha a gente aí já viu o pastor Paulo, que é o pastor Paulo, lá da Igreja Batista Central, que esteve aqui com a gente, né? Exatamente. Eu fui batizado em 1972, através da primeira Igreja Batista. Tem muitos amigos lá, pastor Cláudio, muito amigo nosso. E eu fui batizado no mês de junho, num mês que estava muito frio. Queria batizar mesmo. E eu fiz a minha decisão. Aliás, eu já tinha a minha decisão, porque eu nasci num lar evangélico, mas não porque nasci num lar evangélico, eu já poderia, eu já sou, né? Eu preciso tomar a minha decisão pessoal.
Eu fui batizado com 12 anos. Eu lembro que eu fui inquirido a respeito da minha segurança, da minha decisão. 12 anos, eu estava na pré-adolescência, né? Sim. Eu estava na minha pré-adolescência. Mas eu já tinha certeza do que eu Qual que era o queria. caminho? Que Eu Jesus era o E caminho. graças a Deus, eu firme na igreja até hoje. Minha família toda firme na igreja. Meus filhos todos firmes na igreja. Que benção. Muito Ô Genésio, esse tempo eu encontrei contigo no supermercado, a gente ficou conversando lá e você contou um testemunho muito bonito que Deus fez na sua vida, né? Reparte aí com o pessoal de casa esse testemunho aí. Aí é hora da emoção. Olha, eu sempre tive uma infância, assim, muito sofrida, né? Aqui tem. Uma infância muito sofrida, mas esse sofrimento me trouxe muita alegria. Porque hoje eu tenho muita gratidão por tudo que Deus tem feito na minha vida. Primeiro eu alcancei a salvação, pude casar com a minha esposa, que já era crente também, a minha esposa Lourdes, minha companheira, como já disse desde o começo. E eu trabalhei muito na minha vida. E eu comecei a sentir, assim, sintomas de anemia. Sintomas de anemia no ano de 2016. E eu fui diagnosticado em 2018 com a anemia muito forte que não cedia. E eu fui direcionado a um médico do posto de saúde. E ele começou a fazer um tratamento comigo com remédio de ferro para tomar com suco de frutas cítricas para ceder. E não cedia. E ele me encaminhou para um médico de sangue, né? Médico de sangue. Até eu fui encaminhado um médico lá no AME de Araçatuba, Dr. Volney, e eu fiz ali todos os exames e foi detectado que eu estava com leucemia. Rapaz. E a leucemia já era de longa data. E essa leucemia, até o nome dela é interessante. Ela é tricoleucemia. Hair cell leuquemia, ou seja, medula cabeluda. Sim. Para o ouvinte entender o que é isso, a minha medula não estava produzindo um sangue bom. Ela estava entupida. Pensa num ralo que você nunca limpou, que tem assim aquela sujeira, Sim. aqueles cabelo, tecido, aquela coisa. E a minha medula estava entupida. E eu estava cada vez mais com a minha imunidade baixa, muita gripe, machucado não sarava. E aí foi detectado essa leucemia. Aí a junta médica fez uma análise e falou: você vai ter que fazer uma quimioterapia de 7 dias, 24 horas no gotejamento. Você não vai poder nem levantar da cama. Rapaz. E você tem, quando eu descobriu, foi através até de uma médica lá de Prudente, que me fez uns exames e descobriu. Eu voltei no médico, ele me encaminhou com urgência. Ela falou assim: você tem 15 dias para iniciar o seu tratamento se você quiser continuar vivo. Aquilo chocou a gente, assim. Rapaz. Mas eu fiquei tão tranquilo, porque a minha vida está na mão de Deus, sempre teve na mão de Deus. Deus tem direcionado toda a minha vida. E o Dr. Volney me tranquilizou. Eu falei: não, vamos reunir a nossa junta médica aqui e vamos direcionar esse tratamento. E de 7 dias no gotejamento, 24 horas, passou para 5 dias, 2 horas por dia. Só que eu tinha que ficar lá em Araçatuba. Aí eu procurei um hotel perto do CTO, que é o Centro de Tratamento Oncológico, e fiquei ali. Eu ia 7 horas da manhã lá para o Centro de Tratamento Oncológico, colocava lá o catéter lá no braço aqui, ficava 2 horas ali. 2 horas ali. E eu fiz esse tratamento durante 7 dias. É uma quimioterapia tão avançada, tão moderna, até eu lembro o nome do remédio, chama cladribina. É um tratamento bem avançado, não cai cabelo, só que a sua imunidade fica zerado. Rapaz. Eu terminei o tratamento na sexta-feira e eu fui almoçar. A gente estava com o carro, eu falei: doutor, posso ir dirigindo? Se você puder
Se tiver condição, você pode ir dirigindo. Para ilhas solteiras, pode ir dirigindo. E eu fui almoçar e já não tinha apetite mais. Aí já não tive mais paladar e aquela coisa toda. Eu falei, não, eu vou pedir a Deus aqui, temos que ir embora. E eu cheguei em casa sentindo muito mal, muito mal, muito mal. Na sexta-feira, quando foi no sábado, eu senti assim que eu tava com febre na parte da tarde. 6 horas da tarde, quando eu terminei o tratamento, no sábado, comecei a sentir febre. 37,5 de febre, daí 10 minutos, 38,5, daí mais 10 minutos, 39. Quando deu 39,5, eu corri para o hospital. Só que eu tinha uma ordem médica que eu não podia ficar internado. Que se eu pegasse uma gripe, uma dengue, qualquer infecção, era óbito. Eu tinha um diagnóstico de morte mesmo, de morte. E o médico queria me internar, eu falei, doutor, eu não posso ficar internado. Ele falou, então eu vou te dar um antibiótico na veia, um remédio para febre, na veia, você vai para casa e fica quieto lá. E foi interessante que a minha imunidade não voltava, e o médico falou que ia marcar uma outra quimioterapia. Aham. E eu pedi muito a Deus, pedi para Deus abençoar que não houvesse necessidade daquilo. E daí quando foi 2 meses, ele marcou uma quimioterapia. Eu falei, doutor, não marca a quimioterapia porque o medicamento é muito caro. É muito caro. E se o senhor comprar esse medicamento, tem como devolver? Ele falou, não, você pagou imposto desde os seus 8 anos de idade, quando você trabalhava, Isso não. você tem direito. Eu falei, não é questão de ter direito. E ele me marcou a quimioterapia, mas eu tinha que chegar lá às 7 horas da manhã, fazer um exame de sangue e ele verificar se a minha imunidade estava subindo. E para surpresa dele, eu fiz o exame. Quando foi 1h30 da tarde, ele foi olhar os meus exames, ele já veio me receber lá fora. Ele perguntou para mim o que foi que eu fiz para que a minha imunidade se recuperasse daquela forma. Eu falei, eu fui disciplinado. O senhor falou para mim não sair de casa, para mim ficar em casa, me alimentar bem. E concomitante a isso, eu tive a ajuda de um médico daqui de Ilha Solteira, que eu tenho muita consideração por ele, que é o Dr. Nirovaldo. Sim, O sim. Dr. Nirovaldo, ele me direcionou para uma alimentação balanceada. Ele até me deu uma apostila, e quando a pessoa está numa situação dessa, eu forneço essa apostila para a pessoa. Cita alguns alimentos que tem lá. O melhor alimento que você tem que ter na sua vida é pouca carne, seja ela bovina, de frango, de porco, seja peixe, o mínimo de alimento possível. Carne você pode comer uma vez só na semana, e isso foi o que ele me passou. Carne bovina uma vez na semana, frango uma vez só, peixe uma vez só, ovo uma vez só. Mas ele me ensinou uma receita que é o limão. O limão é o campeão. E como que seria? O limão, você tem que bater ele com casca e tudo. Lava ele bem lavadinho, pega 500 ml de água. Posso dar a receita? Fala aí, põe a receita. 500 ml de água, Natural. um limão Tahiti, você corta ele para facilitar, coloca umas 4 pedrinhas de gelo, coloca um pouquinho de açúcar, de preferência demerara, que é um açúcar bruta, Isso. coa, espreme bem na peneirinha para sair aquele suminho verde ali e toma logo após a refeição. Ele falou, você toma depois do café, depois do almoço, depois da janta. Aí eu comecei a tomar depois do café, depois do almoço, depois da janta. Aí depois eu comecei só depois do almoço e depois da janta. Depois só depois do almoço. Em 2018 eu comecei o tratamento, depois eu comecei a melhorar. Quando foi começo de 2020 foi quando começou a pandemia, né? Começou a ficar forte, né? Começou Mais forte a pandemia, eu já estava com a minha imunidade recuperada e o médico escreveu da seguinte forma no meu prontuário: remissão espontânea. Bem Isso assim. é cura. Milagre. É cura. E Deus em primeiro lugar e a ajuda da você medicina. orando, medicina. Deus encaminhando Deus tudo. encaminhando.
E esse é o meu testemunho de cura. Curado total, É, o então. limão- Curado total. Que benção, hein? O limão, eu faço o consumo do limão todos Uma os benção. dias de manhã em jejum. Isso. Meio limão em 800 ml de água a 1 litro. É a primeira coisa que eu tomo no dia quando eu acordo. Eu cuido bem assim, sabe, Isso. da alimentação, mas eu já tinha ouvido falar da importância do limão. E alimentação balanceada com legumes, verduras. Não comer muito também, né? É. Comida exagerada faz mal, né? Uma alimentação saudável. O Nildovaldo falou uma coisa interessante, que nós estamos na época do agrotóxico, essa coisa toda, fruta com agrotóxico, verdura com agrotóxico, tudo com agrotóxico, transgênico. E ele me falou a seguinte forma: faz mais mal você não comer do que você comer. Se você não comer, é aí que você vai ter o Sim. problema. Agora, o limão tem uma coisa interessante. Ele alcaliniza o seu organismo e Exato. ele retém todas as proteínas dos bons alimentos que você Olha, consome. que legal, hein? Informação importante, hein? É Muito importante. A importantíssimo. alimentação. Eu aprendi uma frase muito interessante. Seja seu alimento o seu remédio, seja seu remédio o seu alimento. Se você não tiver tempo de cuidar da saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Essa é uma verdade, hein? Isso é uma grande Olha, e verdade. repete grande de novo aí verdade. pro pessoal, vai. Consegue aí? Seja seu alimento o seu remédio, seja seu remédio o seu alimento. Se você não tiver tempo de cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. É isso Que aí. frase, hein? Exatamente o que Exato acontece, isso, né? É. Exatamente o que acontece. Não cuida da saúde, no final da vida fica correndo atrás dos Dos prejuízos. prejuízos. Então esse foi o bate-papo então com o nosso amigo Genésio. Muita história. Foi muito bom, viu, Mas Genésio, bater esse foi papo top, contigo. Foi top. Se nesse decorrer você tiver algum assunto para lembrar, eu queria fazer uma pergunta para você aqui no final, né? Quem que você gostaria de ver aqui no EurekaCast sendo entrevistado? Puxa aí na memória alguma pessoa. Você fala, pô, se vier aqui vai ter umas histórias boas para contar. Rapaz, olha, essa você me pegou de, Peguei de saia justa. surpresa. Não combinamos Você hoje, hein, me pegou Alexandre? de surpresa. Mas olha, já que você fez essa pergunta para mim, eu quero dizer para vocês o quanto eu tenho gratidão a Deus pela minha família. Minha esposa passou também por um problema de um câncer no rosto. Ela fez uma cirurgia muito grande, ela está bem recuperada já. Amém. Graças a Deus não foi uma coisa assim tão agressiva, né? E ela está em recuperação. Mas eu também tenho uma gratidão muito grande pelos barrageiros que construíram a cidade de Ilha Solteira, prepararam esse chão para a gente pisar. Quando eu ando na cidade e eu vejo aquelas pessoas de cabeça branca, eu já tô com cabeça branca também, mas cabeça branquinha, com dificuldade de andar, e eu lembro os serviços que eles prestaram na nossa cidade, e isso me emociona muito. Porque essas pessoas merecem a nossa consideração, Reconhecimento. o nosso reconhecimento. Então, eu gostaria que fosse chamado uma pessoa, um barrageiro, as dificuldades que eles passaram, muitos correram até risco de, não é risco de vida que fala, é risco de morte, na construção dessa barragem, das barragens em si, né? Desde Jupiá, Ilha Solteira, Água Vermelha, Tucuruí, aqui Três Irmãos, foi construída. Essas pessoas, elas têm que ter a nossa gratidão. A gente tem um monumento lá aos barrageiros, né? E toda homenagem para os barrageiros é pouco, né? E é pouco. Derramaram suor aí. Uma pessoa que eu gostaria que fosse chamada aqui seria uma pessoa que foi o primeiro morador de Ilha Solteira. O primeiro. Quem é? Ele tem até uma placa na frente da casa dele, que ele chegou aqui em Ilha Solteira, foi o primeiro morador de Ilha Solteira. Esse morador se chama Dirso. Dirso. Ele é sogro do Tomate. O sogro do Tomate foi o primeiro morador Primeiro morador de Ilha Solteira. E o Tomate esqueceu de falar essa história aí pra nós. Ele tem um orgulho de ser o primeiro morador de Ilha Solteira. Que legal, hein? É muito interessante. Eu tenho assim um carinho muito grande por ele.
Aonde ele me vê, ele conversa comigo, ele conta a história da família dele. Eu acho muito interessante. Quando eu trabalhava na prefeitura e a gente fazia desfile, que hoje não se faz mais desfile, podia voltar, né? Era Legal, bom. né? Um tempo legal. Eu sempre citava o nome dele quando ele estava. E ele ficava muito contente. Eu citava porque eu tinha um carinho muito grande por ele. Legal, mas a história é legal. O primeiro morador de Ilha Solteira, hein? Interessante, né? Esse é interessante. Bacana. Genésio, vou abrir um espaço agora no final para você olhar para essa câmera aqui e mandar um recado para a população de Ilha Solteira, um recado para sua família. Fica à vontade aí, manda um recado pro pessoal aí. Eu quero mandar um abraço, um beijo muito grande para minha esposa, que eu amo muito, ela sabe disso, que nós somos parceiros há 37 anos, Lourdes Domingues da Rocha, o nome dela anterior é Lourdes Domingues de Freitas, e meus filhos, Ana Cristina, Elaine Regina e Antônio de Freitas. Quero mandar um grande abraço para vocês, vocês são meus filhos de verdade. E também eu quero mandar um abraço para as pessoas que estiverem nos ouvindo aqui. E que esse é um programa assim que abre esse espaço para a gente abrir aqui o nosso coração até, né? A nossa vida aí para vocês. Tá bom? Legal. Valeu. E tem aquela conversinha de sempre, né, Alexandre? Rapaz, tem olhado os números, as estatísticas no crescimento do canal Eureka Cash, a gente agradece de coração a todas as pessoas que se inscreveram, aqueles que vão se inscrever, mas é interessante o alcance que nós temos tido. A última métrica aqui que eu estive olhando, mais de 91 pessoas visualizaram, né, a gente, e em tempos assim de últimas 48 horas, né, é em torno de 1.200, 1.190. Muita gente assistindo. Então, assim, pessoal, deixa o like, não cai o dedo, se inscreve no canal, porque isso ajuda o algoritmo do Google a entregar o nosso conteúdo para mais pessoas. E isso é importante, porque o canal cresce, Ilha Solteira ganha com isso. Então, quem está assistindo aí, quem chegou na live até agora, senta o dedo no like, ativa o sininho e inscreva-se no canal. Essa é a recomendação. Aí uma mensagem bonita, uma história de vida linda igual a do Genésio aqui. Compartilhe para mais pessoas terem acesso. Valeu, Genésio. Valeu. Forte abraço, meu irmão. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Com Deus. E é isso aí. Valeu. Um abração. Valeu. Amém.